Muito boa noite, dando sequência a mais uma das lives aqui que sempre acontece no canal, Pedro Marcel Filho. Hoje nós temos uma presença ilustre, o João. O João, para quem não conhece, é programador, então entende tudo aí desse mundo de programação, de internet, de tecnologia no geral, né? E o João é o nosso primeiro convidado, inclusive homem. Estava parando para pensar isso, até agora eu só conversei com mulher. Então, nosso primeiro ilustre convidado aqui, homem, né? Então vai ser muito bacana essa conversa que a gente vai ter hoje. O tema é Bitcoin, mas antes disso, eu vou pedir para o João brevemente se apresentar, falar um pouquinho sobre o que ele faz hoje, sobre o trabalho dele. Depois a gente vai voltar no início do João para entender um pouquinho mais sobre essa caminhada, até a gente identificar por tudo que ele passou até onde ele chegou hoje, né? Bom, meu nome é João, né? Como o Pedro já disse aí. É, Sou programador. Contar um pouquinho da minha história. Eu sempre gostei muito da área de exatas, né? Também gostava muito ali de história, mas a que eu me dava melhor era a parte de exatas, né? Gostava de matemática, física. é, Quando eu tive a oportunidade, né, de prestar vestibular, tive que escolher entre uma dessas áreas, né? De exatas e gostava muito da área de computação. Cheguei a prestar para ciência da computação na UEL. Não passei, faltou bem pouquinho para entrar, mas infelizmente não passei. E no mesmo ano eu fiz o Enem, consegui uma nota ali razoável e entrei para engenharia de materiais, né, na UTF-PR de Londrina. Ah, É uma área também bem interessante, gostava bastante dessa área, né? Mistura muito ali química, física, também saber muito de matemática, é bem interessante. Cursei, né, finalizei a minha graduação em engenharia de materiais, e depois disso, fazendo estágio, né, eu tive contato ali com a área de fazia a programação, né, do que seria produzido, era uma indústria de embalagem, e lá dentro tinha uma pessoa que estava ali estudando, né, também para a área de programação, se não me engano, ele fazia análise de desenvolvimento de sistemas, e eu achei interessante, né, conversando com ele, fui procurar um pouco mais, né, para entender como que funciona, etc. E acabei entrando no estágio, né? Na verdade, era uma vaga de trainee na TCS, né? Que é a Tata Consultancy Services, como trainee. Então, aprendi tudo que eu sei lá, né? Tudo que eu precisava para atuar no projeto, né? No projeto do Bradesco. E desde então eu continuo na área de programação, né? Fui aprendendo ali mais na parte de back-end, né? Na parte de Java. Também atuei no front-end. E depois daquilo ali, sempre fui atrás, se desenvolvendo, né? E depois, que a gente vai falar um pouco mais, né? Comecei a me interessar ali pelo Bitcoin, por criptomoedas, mas o que me apaixonou mesmo foi o Bitcoin, né? Acho que todo mundo ali começa pelas outras altcoins, né? Mas depois cai no Bitcoin e não tem como não se apaixonar. E acho que é isso, mais ou menos ali, o meu caminhado, né? O que eu aprendi, o que eu estudei e minha vida profissional. Acho que foi mais ou menos isso. Caramba, o João aqui apresentou para a gente um overview bem denso. E eu vou explorar um pouquinho dentro desse overview, mas só para a gente se recapitular, né? Então, o João saiu dessa vontade de fazer ADM, fez engenharia de materiais, dentro da engenharia de materiais, gostou bastante dessa questão de programação e etc. E no final acabou se tornando programador. Então, olha como que a vida surpreende, isso é muito interessante. Mas eu queria abordar contigo um ponto inicial, que é quando você estava ali no ensino médio, se você se visualizava onde você está hoje? Eu acho que é uma pergunta muito legal, porque geralmente ninguém parte daquela vontade inicial e chega na vontade final. Eu até falo brincando que assim são raras as pessoas que chegam e falam: olha, desde o ensino fundamental eu queria ser médico, eu queria ser advogado, eu queria ser juiz, queria ser delegado, eu queria ser policial. Geralmente a vida vai surpreendendo. Então acho um ponto legal da gente conversar. Sim, bom, quando criança, eu acho que eu queria ser médico. Eu falava muito que eu queria ser médico, achava bem bonito, né, ser médico. Mas depois fui vendo que não era muito para mim, assim, essa parte de ficar vendo sangue, de abrir as pessoas ali, não, depois de um tempo não fazia muito sentido. E sempre gostei mais dessa parte de exatas, né? Mais essa parte aí, engenharia, também de computação, sempre joguei muito, né? Gostava então dessa parte mais de computador, etc.
E acabei que eu lembro que no ensino médio ali eu iria por uma dessas áreas, né? Gostava bastante de história também. Até hoje eu gosto, mas infelizmente no Brasil é difícil fazer história, não dá muito retorno financeiro. E eu meio que escolhi mesmo mais para a área de talvez engenharia. Assim, eu não errei muito porque eu queria, sabe, da época que eu estudava no ensino médio. Então, acredito que. Mas como que eu me via no futuro, eu não me lembro muito bem, mas seria uma dessas áreas, né, de exatas, aí, computação ou engenharia. Acho que seria isso. Caramba, e aproveitando a oportunidade, eu acredito que você. A Letícia fez contabilidade, que a gente já conversou, mas acredito que de exatas mesmo, você é a primeira pessoa que a gente está conversando. Uhum. E para a gente que não está acostumado com essa área, a gente considera algo extremamente complicado. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que eu imagino que ele ficou 8 anos na TFPR. Talvez você até conheça ele, depois eu te falo o nome da lenda. Então, assim, tu se lembra como que foi a sua primeira semana, ou melhor dizendo, teu primeiro dia na UTFPR? Como que foi? Que é um choque, né? Não tem como falar que não. Se lembra do primeiro dia? Ah, eu lembro. Eu lembro que é aquele você fica perdido, você não sabe onde que tem que ir, onde que é a outra aula, você não sabe nada, não conhece ninguém. Eu lembro bastante. E foi ali também que tipo assim, era completamente. Você te jogam lá, né? Tipo, na escola você tem ali o que você tem que fazer certinho, lá meio que você tem que ter uma independência maior. Eu lembro bastante que eu sofri no começo, até me policiar, né, para onde tinha que ir, etc. Onde era Rio, nem sabia onde era Rio, então foi bem difícil. Mas, assim, foi superando, né? Superando. Primeiro dia é sempre difícil, primeira vez é sempre difícil, mas depois vai ficando mais fácil, né? Você vai conhecendo os caminhos e vai superando. E as tais das listas de exercício, né? Que a gente da outra área não consegue visualizar isso. O que é uma lista de exercício, afinal? Tipo, a pessoa te dá um bloco e tu tem que resolver e entregar como trabalho? Então, tinha bastante dessas, depende da disciplina, né? Então, o professor passava lá, ó, você tem até tal dia para entregar isso aqui para mim. E aí você tinha que se virar para entregar, né? Era bem isso aí. Valia uma nota boa, né? Na nota geral, e ele tinha que se virar, né? Não tinha muito o que fazer, não. Tinha muito o que fazer, caramba. É engraçado e interessante ao mesmo tempo de entender as mais diversas áreas. Agora, partindo um pouquinho sobre a sua primeira vivência como programador. Qual que foi a primeira oportunidade que você teve mesmo de estar programando? Ah, então, foi nessa primeira oportunidade, né? Assim, profissionalmente, foi no TCS, que eu entrei como trainee, e lá dentro eu tive contato com os desenvolvedores, né? Eu era assim o mais novo da equipe e no começo a gente faz pair programming, né? Que é tipo assim, você senta do lado de uma pessoa que já tem experiência, que já conhece o sistema e ele vai te explicando, ele vai te ensinando ali o que tem que fazer, quais são as regras, né, entre aspas, ali que tem que seguir, né? Que você tem que manter um padrão do código, aonde que você, porque assim, a gente depende também de outros setores, né? Então a gente precisa ali, por exemplo, do pessoal de banco de dados, a gente precisa abrir chamados, né, para eles fazerem alguma coisa, atualizar alguma coisa na tabela, etc. E tudo isso é bem burocrático, né? Eu trabalhei no Bradesco e lá tudo você abrir chamado para uma outra equipe averiguar, você tinha que aguardar, tinha que acompanhar esse chamado, né, esse ticket. E, além disso, você tinha que desenvolver a sua parte também. Então, a gente tinha as demandas, né, que são as tarefas que são disponibilizadas, a gente vai lá e pega ela. A gente pega, dependendo ali da complexidade, né, que entende um pouco mais, pega coisas mais complexas, e quem entende menos, pega coisas mais simples, né, para fazer. E é isso, é assim que vai indo, né? Então, você vai Ainda. conhecendo um pouco mais do código, se aprofundando, aí você vai pegando coisas mais complexas, até que você já conhece tudo, sabe onde tem que ir, para quem perguntar, e tudo isso. Ontem a gente conversou com a Nejuska. Inclusive, se você aí que está assistindo não sabe quem é a Nejuska, clica aí no YouTube e vê os vídeos passados, né? Conversando com a Nejuska, ela falou muito dessa questão do tecnês, que as pessoas da área tech falam uma língua própria, né? Então, eu acho que seria interessante, já que a gente está falando de programação, depois a gente vai falar de Bitcoin e tudo mais, que você traduzisse para a gente essa questão das áreas. Então, por exemplo, tem o front-end, tem o back-end,
tem mais umas outras áreas? Tipo, explica pra gente que é leigo, mais ou menos como que funciona cada uma dessas áreas, porque não é tipo, sou programador, tá, mas você primeiro, programa em qual linguagem? Segundo, Uhum. o que você programa, né? Se é back-end, front-end, eu sei que tem linguagem que é de front, tem linguagem que é de back, mas é legal entender isso, e ainda mais assim, eu também me coloco como um leigo, enfim, nesse assunto. Uhum. Bom, assim, tem diversas áreas dentro da área de TI, tá? Tem as partes, as áreas que são técnicas e tem outras áreas que são auxiliares. Na área mais técnica, né? Então a gente tem aí, como você falou, o stack, né? Que entende tanto back como front. Ele entende essas duas áreas, né? Ele faz tudo, é o pato. Ele faz um pouquinho de cada coisa, assim, não faz nada tão aprofundado, né? Então ele tem que conhecer do back e do front. O cara do front é o cara que vai partir ali mais da parte visual, por exemplo, um aplicativo. Você tem lá o seu saldo, né? O version do seu saldo, clicar no olhinho para mostrar o saldo, os botões, tudo. Isso aí é o cara do front-end, é a parte visual, né? E a gente tem a parte do back-end, que é quando você clica no determinado botão, por exemplo, do Pix. O back-end que vai fazer tudo por trás lá, ele vai mandar, ele vai pedir para um servidor tal informação, vai trazer, e ele é responsável pelo back-end, né, que é a parte de trás. Então, o front-end é a parte do front, né, que é a parte da frente, e o back-end é a parte de trás, que tudo que acontece atrás ali nos bastidores do código. Também tem o pessoal do banco de dados, né, tem os DBAs, que eles vão mexer ali com o banco de dados, né, cuidar das tabelas. Ele também vai fazer uma arquitetura de como que esses dados vão ser salvos, o tamanho também, é bem importante, o tamanho das informações, né, por exemplo, um saldo, ele é um tamanho fixo, mas um texto, que tamanho que é esse texto, né? Então, tem que se atentar a isso, é bem importante. Tem a parte do arquiteto de sistemas, né, que é um cara ali também que vai entender como um todo do projeto, né, as áreas ali que ele vai, aonde que ele vai salvar, aonde que ele vai bater para pegar a informação, essa parte de segurança também, onde que vai ser salvo as informações de segurança, é, quais vão ser as autenticações ou não. Então, é bem interessante também, uma área muito densa, né, muito complexa e difícil. E daí tem as partes auxiliares, como eu falei, né? Tem o QA, que é o analista de qualidade, que ele vai fazer o teste ali da aplicação como um todo, né? Ele vai clicar no botão para ver se o que ele deveria fazer, ele está fazendo mesmo. Se clicar no olhinho lá do saldo, ele vai mostrar o saldo. Se clicar de novo, ele vai colocar vai exibir ou tirar, né? Tem a parte ali também do QA, do SM, que é o Scrum Master, que é o cara ali que vai gerenciar a equipe toda. Tem a parte do PO, que é o dono do produto, né? Product Owner, que ele vai, geralmente é o cliente, né? Que ele que vai trazer as demandas para a gente fazer. Tem outras áreas assim que são acima também, que são de gerências, assim, são equipes multidisciplinares, né? Que auxiliam ali o desenvolvedor a fazer o que ele precisa fazer. Então, é uma equipe e todo mundo tem que entregar aquele produto funcionando do melhor jeito possível. Seria Caramba, isso um overview. que aula que a gente está tendo aqui, hein? Dentro de toda essa classificação aí, onde que você está localizado? Então, atualmente eu trabalho como full stack, né? Trabalho aí no front e no back ao mesmo tempo. Não dá para se aprofundar muito nos dois, mas assim, para 90% do que precisa, eu atuo, né? Então, eu faço tanto a parte visual como a parte ali do back-end. Caramba. E falando um pouquinho sobre as linguagens. Primeiro, né, quais são as linguagens mais comuns no mercado, principalmente na tua área que é bancária, né? Então, ele trabalha num projeto de banco. E qual linguagem que você fala, né? Que você programa de fato? Então, para o front-end, acredito que na área bancária, o que mais é utilizado é o TypeScript, ou JavaScript, né, que é a parte ali da parte visual, né, que é muito utilizada. E tem alguns frameworks que rodam em cima dessas linguagens, né? Então, a gente tem o Angular e o React aí, que são os mais utilizados. E para a parte de back-end, a gente tem ali o Java e o C Sharp. Eu atuo com o Java, né? E o Java ele tem vários frameworks, né? O mais utilizado é o Spring, que é o que eu utilizo também. E para o C Sharp tem o .NET, né? Que é muito utilizado também. Acredito que o Java aí, mais de 60% seja ele que atua aqui no Brasil, né? Para a parte aí de back-end de bancos e financeiros. Caramba.
E qual que é o maior desafio de uma pessoa aprender uma nova linguagem? Eu achei isso uma pergunta muito boa, porque eu sei que as pessoas ficam anos estudando e tudo mais, mas se ela for sair de uma linguagem para outra, ela encontra dificuldade ainda. Então, é que assim, uma linguagem, elas são parecidas, entre aspas, elas são muito similares, né? Lógica, etc. Mas tem algumas coisas ali, principalmente esses frameworks que eu te falei, que são abstrações tipo assim, tem a linguagem e tem uma abstração que é o framework. O framework, ele economiza muito tempo, porque ele pega abstrações, coisas que são muito utilizadas, e que você faria em, tipo, 1.000 linhas, ele faz em 50. Nossa. Então, ele abstrai muita coisa. Então, esses frameworks, assim, eles são, como eles são abstrações, eles costumam ser mais diferentes, né? Então, para você aprender um framework e aprender outro, às vezes é bem diferente um do outro. E acredito que seja mais isso, sabe? De você conseguir é, saber o que um framework é diferente do outro. A linguagem, como eu falei, é a base, né? Não é tão diferente a lógica ali, etc. Mas o framework, às vezes, ele é bem diferente de uma linguagem para outra. E, às vezes, tem funções diferentes também, porque tudo na TI depende, tá? Depende do orçamento, depende de se você quer velocidade, se você quer muitas transações por segundo. Então, tudo depende. E cada coisa, ela tem uma importância diferente, né? Então, por exemplo, em banco, o banco precisa ter várias transações por segundo ali rodando, não pode perder informação, ele tem que ser conciso. Então, por exemplo, um banco de dados ele tem que ler muito rápido, ler e mandar a informação muito rápido. Ele tem que ter cache, porque em horário de pico, por exemplo, quando às vezes você faz um pagamento, sei lá, na Black Friday, que ele fala para você que ainda está em processamento. Você pagou, mas ainda está em processamento. Então ele entrou numa fila. E essa fila, Uhum. ela vai ficar lá, vai ficar um tempo, mas ela vai ser processada. E não pode perder aquela informação, tem que ficar salva. E ela tem que retornar quando ela ser finalizada. Então, tudo isso depende da tecnologia que você vai utilizar, da memória que você vai utilizar, da escalabilidade. Então, a gente tem servidores que vão se auto-escalando. Por exemplo, esse servidor aqui, ele está cheio de requisição. Ele vai lá e cria um outro para suprir a demanda. Depois, quando ele abaixa a demanda, ele fica só em um, para economizar verba, né, do servidor, tudo. Então, assim, depende de tudo. Tudo depende, sabe? Isso é muito Caramba. interessante. Uma verdadeira aula aqui, pessoal, sobre essa área de programação, conhecimento riquíssimo, riquíssimo mesmo. Inclusive, se você aí que está nos assistindo for de outra área, tiver interesse de estar aqui tendo essa conversa comigo, manda uma mensagem aqui na DM. Ou às vezes você conhece alguém que seja de outra área, que tem interesse também de conversar comigo, manda um alô aqui na DM, que às vezes o pessoal tem essa impressão de que aqui só fala advogado. Pelo contrário, eu gosto de diversidade, eu gosto de trazer pessoas de outra área, porque o próprio público também aprende muito vivenciando essas novas informações. Então, para mim, tudo que você está me narrando é muito novo e é muito interessante. Eu acho muito legal trazer essa experiência, né? Falando em experiência, vamos começar falando um pouquinho sobre Bitcoin. Qual que foi a Bom, primeira vez que você ouviu falar nesse termo Bitcoin e depois quando que você foi ter uma experiência maior sobre a Bitcoin em si? cara, eu lembro de escutar sobre Bitcoin em 2012, 2013, assim, bem na época do começo mesmo, né? Naquela época já falavam que era a moeda do futuro, já falavam que tipo assim, substituiria grande parte do volume mundial, né, financeiro. E eu não botava muita fé, não, falar para você ser bem sincero. Eu achava que não ia não ia para frente, sabe? Porque era uma coisa assim muito distante do meu conhecimento, né? Não tinha tanto uma coisa tão aprofundada da parte de TI. Não sei o que eu sei hoje. Se eu soubesse o que eu sei hoje naquela época, nossa, tinha feito um estrago. Mas era isso, né? Não tinha muita, não na verdade, não confiava também muito, né? Porque era uma coisa muito de internet, distante, não sabia como comprava, não tinha muita informação. Falavam que era do futuro, era o ouro digital, mas eu não tinha muito acesso. E foi passando o tempo, né? Naquela época também não tinha dinheiro para comprar, não ia adiantar muito ter muito conhecimento, né? Então, é complicado isso, porque se você tivesse o conhecimento que você tem hoje há 10 anos atrás, provavelmente compraria muito. Mas aí foi passando o tempo, né? Fui fazendo faculdade, depois de bastante tempo ali, já estava terminando já, eu fui ver o preço, né? Falei, nossa, realmente tá um preço aí que não dá para ignorar mais, né? A gente fica ignorando, 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 uma hora a gente tem que parar para sentar, ver o que é isso, por que está esse valor tão alto, por que as pessoas estão acreditando tanto.
E foi aí que eu comecei a ver mais a fundo, né? Comecei a estudar sobre, né? Vi ali que realmente as características deles são muito superiores a qualquer outra moeda que existe, né? Qualquer outro ativo financeiro. E daí fui na toca do coelho, né? Fui aprendendo. Cada dia eu aprendo uma coisa diferente. Uma coisa que antes eu escutava e não fazia muito sentido. Hoje eu começo a entender um pouco melhor, né? Começo a ver que faz muito mais sentido aquela tecnologia. E acho que seria isso aí que eu achei. E você? Na minha Você lembra? vivência, como eu sempre gostei de internet, esse tipo de coisa, tanto é que, mesmo fazendo direito, eu sempre estive estudando muito direito digital, depois eu chego nesse assunto, mas nessa época, quando eu era mais novo, gostava muito de alguns jogos online, alguns MMORPG em si, e aí o pessoal comentava, o pessoal falava, não sei o que, dá para comprar tal coisa com criptomoeda. Aí tipo, o que que é isso? Então eu lembro Hum, até daqueles sites que você conseguia meio que gerar Bitcoin num site. Era algo assim, e lembrando que era uma internet bem rústica, tá? Não era essa internet que a gente tem hoje. A internet que tinha o Baixa Aqui, não sei se você se lembra do já famoso Baixa Aqui. Acho que ainda existe o Baixa Aqui, né? existe. Tinha um monte de coisa que é diferente de hoje. Talvez para quem é mais novo que esteja nos ouvindo, não saiba nem qual foi essa sensação da internet do passado. Mas era um ambiente mais tranquilo, então na época do Orkut o pessoal não era tão revoltado como é hoje. E o pessoal é bem bravo mesmo. Tinha muito mais isso de interação, então a pessoa entrava para jogar, sei lá, um CS ou algum desses games online, e o pessoal tinha uma conexão um com o outro. Isso hoje eu percebo que as pessoas, ao mesmo tempo que estão conectadas, não estão conectadas. Então, sei lá, uma pessoa te adicionou no Instagram e comentou um negócio teu. Às vezes o fato de você comentar a pessoa não gosta, a pessoa, tipo, por que você está interagindo comigo? O que você quer? Às vezes você não quer nada, você só quer interagir. Então, tipo, o cara postou um negócio de um carro, você fala, pô, que massa o carro. Você não tá querendo dar um golpe no cara, você não tá querendo vender nada pro cara, você só achou o carro do cara legal. Ou relação a uma mulher, né? A mulher postou alguma coisa, o cara comenta lá, e a menina, tipo, cara, às vezes o cara não tem interesse em você, a pessoa simplesmente achou legal a postagem. E rede social é para socializar. Isso é a minha visão. E, claro, sempre que o contato for respeitoso, humilde, eu não vejo por que, que o outro acharia algo negativo. Porque, poxa, se não é para socializar, por que, que a gente está na rede social, afinal, né? No meu tempo, eu escrevi bastante artigos sobre isso, enfim, tem artigo até em revista, essas falhas e tudo mais, publicadas sobre rede social. Tem um tempo que eu fiquei pensando Uhum. bastante sobre isso. Mas a Bitcoin foi isso. Eu ouvi falar sobre isso, só que na época não entendia bem, mesmo navegando na internet, como você bem mencionou, não tinham acesso, até fazia algumas compras online. Eu lembro que na época no Brasil tinha bastante compra do Submarino, que era BW2 Group, que era antes da Amazon chegar no Brasil, tinha B2W, BW2, B2W, agora não me lembro do nome. E aí, quando eu fui crescendo, entrei na faculdade e tudo mais, comecei a ganhar dinheiro no estágio, aí eu comecei a poder ter acesso de fato a Bitcoin para entender mais a fundo. E aí, desembocou na minha graduação, onde meu TCC foi sobre esse tema, depois pós-graduação, que envolve esse tema também, mestrado, que envolve esse tema também, então uma coisa foi ligando a outra. E, às vezes, eu tenho a impressão que as minhas pesquisas ainda estão muito no futuro. Então, por exemplo, o meu mestrado está falando de smart contracts. No meu mestrado, eu faço algumas menções em capítulos sobre redes sociais descentralizadas. E eu acho que o que eu estou falando vai acontecer mais daqui uns 10 anos. Então, eu acho que, para quem está vendo aquilo, parece tipo, não, mas não é possível, não faz sentido. Recebi, assim, críticas positivas, é claro, professores avaliando e tudo mais. Não são críticas à pessoa Pedro, são críticas ao trabalho do Pedro. Críticas no sentido, tipo, Pedro, isso aí não sei se faz muito sentido, o mercado não teria confiança. Eu escutei isso de uma professora muito renomada, inclusive. E eu fico refletindo, eu discordo, eu não consigo entender que, poxa, beleza, a internet sempre vai ser centralizada, porque a ideia de internet é descentralizada. E aí eu sempre me mantive em contato com esses temas, mas é bem interessante esse assunto em si. Agora, Sim. voltando e ainda seguindo em Bitcoin, como que você explicaria para uma pessoa leiga o que é essa tal de Bitcoin? Vamos dar um exemplo mais caricato. Você está agora
para você que está assistindo a gente no YouTube, a gente está antes do Natal, talvez você esteja assistindo até depois do Natal, mas você está lá no Natal, chega aquele teu tio e fala: Ô João, você que é um menino aí que entende das tecnologias, computadores, máquinas, inteligências artificiais, o que é essa tal de Bitcoin? Cara, é difícil de explicar sem mostrar, sem colocar numa apresentação, porque é uma coisa bem, assim, é distante, né? Como eu falei, bem distante ainda do imaginário nosso, né? Mas dá para a gente fazer algumas relações, né? Por exemplo, a gente tem um real, e o real ele tem um valor que a gente acha que ele tem, né? Então, alguém falou para a gente que R$ 10 vale R$ 10. O Bitcoin, ele também tem um valor, ele tem um valor intrínseco que as pessoas vão dar a ele, né? Então, por exemplo, sei lá, o valor atual é, sei lá, para R$ 500 mil em Bitcoin. As pessoas botam esse valor porque elas acham que vale esse valor. Tem muitas teorias que falam por que ele vale isso, né? Porque ele é minerado, tem que gastar uma energia para você criar o Bitcoin, você vai minerar, vai gastar essa energia, você vai competir com outras pessoas, né, no mundo inteiro para você criar esse bloco que vai ter as transações, né? Quando você cria esse bloco, você gera atualmente 3,125 Bitcoins. Lá no começo, a gente, quando minerava, gerava 50 bitcoins por bloco, né? Então, um bloco ele gerava esses 50 bitcoins, então a oferta era muito maior naquela época. E se a gente for fazer uma relação de oferta e demanda, antigamente a oferta era muito maior, né? Então, a gente tinha ali 50 bitcoins criados a cada bloco, né, a cada 10 minutos, e você tinha uma pouca demanda, né, porque as pessoas ainda não davam tanto valor. Hoje a gente tem uma inflação, ele ele é desinflacionário, então ele está perdendo, ele está diminuindo a emissão dele. Então, como hoje é 3,125, ele é muito mais raro, né? Então o valor ele também vai aumentar. Explicando assim, em poucas palavras, ele é um ativo descentralizado, né? Você tem essa propriedade desse Bitcoin e esse Bitcoin fica protegido ali por trás de criptografia. Então, a gente tem assim, tem algumas correlações, né, que você vai criar 24 palavras ou 12 palavras, e a partir delas você vai gerar inúmeras carteiras, né? Então, essas carteiras aí é onde você vai guardar o seu Bitcoin, e esse Bitcoin, ele vai ter, é praticamente impossível de uma pessoa acertar, porque a chance dela acertar a sua carteira ali é a mesma chance que uma pessoa encontrar um átomo no universo visível. Então, tipo, é absurdamente impossível. E o Bitcoin é isso, é aquela unidade que o pessoal está minerando lá, que ele vai criar na mineração, que atualmente é 3,25, e quando ele minerar, ele vai vender esse Bitcoin, provavelmente por uma corretora, e essa corretora vai vender. Então, é isso que é o Bitcoin. Basicamente a energia condensada, né? Isso aí que seria uma das explicações, né? Então, ele vai gerar o Bitcoin, ele vai minerar ele a partir de energia, e com essa energia a gente vai armazenar na blockchain, né? A blockchain ali é onde ficam os vários blocos, que dentro de cada bloco tem as transações, e isso que vai dar a segurança para a rede, né? Então, cada bloco, quando ele é minerado, ele usa o hash do bloco anterior, não queria entrar em termos muito técnicos, né? Mas sempre que você precisar alterar, por exemplo, você quer alterar uma quantidade ali de um Bitcoin em uma transação. Se você alterar ele, você vai alterar todos os outros blocos subsequentes. E isso que dá segurança na rede. Para você alterar uma quantidade ali, você vai ter que alterar todos os outros simultaneamente. Então, é praticamente impossível. Você vai precisar de muito poder de computação. Isso que dá a segurança para a rede. A rede do Bitcoin é uma das mais seguras atualmente, então ela tem aí não sei quantos terahash por segundo, são cálculos que são feitos a cada segundo, né? Então tem um bloco, um site bem interessante que dá para a gente também um dia mostrar para o pessoal, que é o Mempool, que ele vai mostrar ali qual que é a hash rate, né? Quantos computadores do mundo estão procurando minerar aquele bloco atual. É bem interessante dá para a gente mostrar, mas assim, como eu falei, é difícil da gente explicar com palavras, né? Sem mostrar uma figura, falar certinho como que é. Porque o Bitcoin é isso, ele é uma moeda digital. Ele é uma moeda que vai ficar na blockchain lá. E quando você precisar gastar, você tem as chaves
privado e você consegue mover esse fundo. Então, é basicamente isso que é o Bitcoin. Eu acho que eu queria falar um pouquinho sobre as principais dúvidas das pessoas, né? Primeiro, quem que é o dono da Bitcoin? Quem criou, você fala? Né? Não, quem que é o dono? Existe um dono? Ah, não tem nenhum dono, assim, não tem nenhuma empresa, não tem nenhuma pessoa que manda nele. É, ele é descentralizado, né? Então, por exemplo, a gente tem consenso. Isso que é o mais importante, né? O consenso. Não tem um dono, mas tem pessoas que podem sugerir mudanças no consenso ali da rede. Então, tem algumas regras que são imutáveis, né? Então, se você mudar ela, você vai dar um fork na rede, você vai criar um outro Bitcoin, né? A gente já teve alguns foi acho que em 2017 a gente teve algumas mudanças nesse sentido, a Bitcoin gente criou o Cash também, né? Bitcoin Cash, isso mesmo, que ele virou uma outra rede, né? Infelizmente ele perdeu valor, né? É uma ideia bem interessante. E ele surgiu também de uma guerra, né? De uma guerra de consenso ali. Algumas pessoas elas queriam blocos maiores, né? Com mais transações dentro, e outras queriam que ele continuasse do jeito que estava, mas ele também teve uma atualização que melhorou bastante, né? Teve várias coisas ali que trouxe para atualizar o protocolo. E teve essa bifurcação, né? Então, esse Bitcoin Cash, ele perdeu valor, mas o outro, ele manteve o Bitcoin que a gente conhece hoje. Como eu falei, não tem nenhum dono, né? Mas tem essas mudanças aí de consenso, de política, também tem muita política envolvida. Atualmente, a gente também tem algumas discussões também de um outro fork atual. Estão falando aí que vai ter. Não sei se vai ter, tá? Ainda está muita discussão ainda. Mas eu acho que isso é bem interessante porque ele fomenta, né, novas ideias. Pessoas, elas como é descentralizado, qualquer pessoa pode ir lá e falar, não, eu quero isso, isso, isso. E essas mudanças, elas são feitas por BIP, né, que são Bitcoin Approval Proposal. São propostas, né, de melhorias no protocolo. E essas melhorias tem das mais diversos tipos, né? Então, tem a parte ali de redes. Por exemplo, como o Bitcoin é descentralizado, ele tem que ter uma rede com vários nós no mundo inteiro. Inclusive, eu rodo um nó aqui, e esse nó, ele está rodando num software que, tipo assim, eu modifiquei do jeito que eu queria. Outra pessoa pode ir lá modificar do jeito que ela quer. Então, tem esses bits que são só nessa parte de networking. Como é que ele vai achar esse outro nó da rede? Ele vai usar o mesmo protocolo do torrent lá. Eu não sei se você já viu falar do torrent, né? Que O você baixa Tor. arquivos ali. O Tor também tem o protocolo Tor. Tem o IPv6, IPv4. Tem um também que está sendo proposto agora por um brasileiro, bem interessante isso, que é utilizar o torrent lá, mas é uma outra parte do torrent, né? Que ele vai salvar vários endereços ali e ele pode também se conectar naquele cara para encontrar os outros nós da rede. A gente também tem propostas aí para, tipo, aumentar, sei lá, segurança, né? A gente também vai ter um problema mais para frente ainda, né? A gente não sabe ainda ao certo como que vai ser, que é da computação quântica, né? A gente vai ter que ter um hard fork, e esse hard fork aí, ele vai precisar ser quantum resistance, né? Vai ter que ser resistente à computação quântica, né? Porque algumas carteiras mais antigas, né, da primeira era lá, da era do Satoshi, né, que é o cara que criou o Bitcoin, e essas carteiras estão protegidas, então elas são suscetíveis a ataque por computação quântica e vai precisar desse BIP, né? Então já está sendo discutido agora, a gente não sabe como é que vai ser, se vai existir se ainda um dia vai existir essa computação quântica, né, capaz de quebrar essa criptografia. Só que já está sendo discutido, porque esses bips, eles demoram anos para serem colocados, né, analisados, testados, e tem outras redes de Bitcoin que a gente consegue testar, que é testnet. Então, assim, é bem complexo, sabe? Não é muito simples. E como ele é descentralizado, ele tem que ter consenso. Então, todo mundo que estiver rodando nó tem que falar, não, pessoal, isso aí é importante para a gente fazer, para a gente colocar no protocolo, para ele funcionar, para todo mundo rodar, para todo mundo confiar. Demora muito tempo. É como se fosse uma democracia, mas uma democracia real mesmo, né? Você que vai rodar o seu nó, você vai lá e fazer o que você quiser. Você aceita aquela mudança lá no protocolo? Você vai lá e atualiza. Você não aceita? Não atualiza. Por isso que é tão difícil ter um consenso, né? De ter todo mundo entrar numa mesma ideia, não, isso é importante, isso não é importante. Às vezes é bom, mas às vezes
tem os lados ruins, né? Então, são os prós e os contras. Um último assunto que eu queria falar contigo antes de falar sobre o que é a iniciativa Bitcoin é que, assim, há um bom tempo atrás, eu tinha sido chamado para conversar com um jurídico do Banco do Brasil. Tive a oportunidade de conhecer o gerente e tal. Eu não sei como que era o termo, se era gerente, coordenador, diretor, mas, enfim, do setor jurídico, agora me esqueci o termo em si, mas, obviamente, me lembro da pessoa, inclusive, se ele viu o vídeo, um abraço aí também. Uhum. É, e nessa conversa que a gente teve, o pessoal sempre ficava debatendo muito as diferenças e as semelhanças com um banco. E eu acho isso bacana de comentar. Então, assim, qual que é a diferença da Bitcoin, por exemplo, para o Pix? Qual que é a semelhança da Bitcoin pelo banco? Qual que é mais seguro? É mais seguro a Bitcoin ou é mais seguro o banco? Você falou sobre a questão da computação quântica. É importante destacar que, caso a computação quântica seja difundida, todos os bancos também estariam sobre gravíssimas ameaças, porque todos os bancos se utilizam de criptografia, não só banco, rede social, então seria um verdadeiro caos, digamos assim, um bug do milênio 2.0, né? Uhum. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre as diferenças do Bitcoin com banco, com Pix, e as semelhanças também. E falar, poxa, qual que é o ponto positivo da Bitcoin? Qual que é o ponto negativo da Bitcoin? Qual que é o ponto positivo do banco? Qual que é o ponto negativo do banco também? Tá, vamos por partes, então. O Bitcoin, quando você tem ele, você é o seu próprio banco. Então, você que vai fazer a custódia, você pode terceirizar a sua custódia, mas a gente fala que não é muito interessante por vários problemas, né? Então, por exemplo, a corretora, se ela for hackeada, se o dono da corretora lá, ele fugir com todos os seus bitcoins, você também vai ficar a ver navios. Se você precisar, por exemplo, fazer uma transação 3 horas da manhã, se você quiser fazer, você precisa ter um corretor lá para aprovar. E o banco também. O banco também, você não consegue, dependendo de determinados valores, você tem que explicar por que você está transferindo aqui, um dinheiro seu. Você tem que ir lá, você tem que aceitar a custódia dele, né? Ele está guardando seu dinheiro lá. Ele pode, ele está suscetível a bloqueios judiciais, né? Então, o juiz pode bloquear ele. E quando você tem o seu Bitcoin em autocustódia, e você está guardando as suas chaves privadas, chaves públicas, seus endereços, você tem um total controle, você é o seu banco. Então, se você quiser fazer uma transferência às 3 horas da manhã, sei lá, de R$ 100.000, você pode, porque é seu. Você consegue transferir a hora que você quiser. Você não precisa pedir autorização para ninguém, para o gerente, ligar no saque da caixa, sei lá, de outro banco para pedir autorização dele. Você não precisa, é seu, basicamente seu. E a diferença do Pix não tem tanta diferença, ele é bem semelhante, né? O que eu diria de diferença é que o Pix você tem limites, né? Por exemplo, a partir das, se não me engano, 10 horas da noite você tem um determinado valor, enquanto que no Bitcoin você pode transferir ali o quanto você quiser. A gente também tem a solução da Lightning, né? Que a gente consegue transferir valores instantaneamente, é muito mais rápido, mais fácil. E é muito semelhante ao Pix, né? Você tem um QR Code lá com o valor, você escaneia o QR Code e já envia instantaneamente. Às vezes ele é até mais rápido que o Pix. Tá? Acho que essas são as principais diferenças do Pix, né, do sistema bancário para o Bitcoin. Tá? Essa outra que você falou é que tudo hoje ele está suscetível ao ataque da computação quântica. Era isso, né, que você queria saber, né? Sim, tá. Tudo hoje utiliza criptografia para guardar informação e para transmitir informação. Então, basicamente, tudo hoje está suscetível a ataque, a coisas serem roubadas, né, serem invadidas, né? Caso a computação aí se torne relevante, tá? Só para falar assim, ela ainda não é relevante de quebrar a criptografia, etc. Tá? Ela ainda está em estudo, mas ela tem potencial de quebrar a criptografia. E baseado nisso, a gente tem esses entes, né, esses bancos financeiros, etc., que eles são, como eles são centralizados, né, tem um único ente, é mais simples, mais fácil de você implementar aí essa segurança contra a computação quântica, tá? Então, é só você subir lá no servidor, como é um servidor só, você vai lá e sobe. É bem mais simples. Enquanto no Bitcoin ele é um pouco mais difícil, porque como ele é descentralizado, todo mundo tem que entrar no consenso, é um pouco mais
chato de colocar, mas não é impossível, tá? Acredito que sejam essas as diferenças, tá? E falando também, não é só a parte bancária, tá? É a parte de internet, de rede social, como você tinha falado, a parte militar, essa parte aí de celulares, né? Tipo, a segurança de bloqueio de celular, de hardware também, tudo está suscetível, né? Caso a computação se torne relevante um dia, tá? Perfeito. Agora, chegamos aqui no coração dessa nossa fala, dessa nossa conversa. Afinal, o que é a iniciativa Bitcoin e o que ela quer fazer? Bom, a iniciativa Bitcoin, ela surgiu tentando continuar o que a gente já faz, né? A gente já presta alguns serviços aí para conhecidos, amigos, pessoas que entram em contato, né? E a gente resolveu se juntar, eu, o Pedro Laers, para a gente é, criar soluções, criar produtos, criar serviços mais robustos, né? Mais organizados, para as pessoas utilizarem. Então, a gente vai oferecer serviços para comércios, né? Comércios que queiram fazer utilização do Bitcoin, né? O Bitcoin Lightning para receber pagamentos, para comprar coisas também, serviços aí jurídicos, né? A empresa que ela quer saber se ela pode De ter um caixa com assessoria e tudo Bitcoin, mais. assessoria, a parte de segurança, né? Para a gente democratizar essa parte, porque tem algumas coisas que são bem técnicas, né? Bem complicadas de entender, e a gente quer ensinar, quer mostrar que é possível fazer com segurança, em casa ou na própria empresa, guardar suas seeds, né? Como que guarda suas seeds, fazer uma multisig você consegue ter muito mais segurança, né? Você consegue fazer várias chaves e acessar com algumas chaves. Você consegue fazer a sucessão também muito mais fácil. A gente também está pensando em trazer isso, né? De sucessão, que é uma coisa bem interessante. Porque o Bitcoin, como a gente falou, você é o próprio banco. Então, caso você morra, caso você aconteça qualquer coisa, os seus filhos vão querer ficar com o seu patrimônio, né? Então, a gente está pensando também nisso, né? De trazer uma sucessão tranquila, uma sucessão aí que funcione, né? Que não tenha nenhum problema, medo de perder, etc. Trazer o conhecimento das pessoas que é possível, sim, e sugerir isso, né? Sugerir conhecimento das pessoas, informar, e para proteger também da inflação, né? Que a gente acabou não comentando muito, né? Essa parte mais econômica, mas, assim, é um ativo bem interessante para as pessoas conhecerem, aprenderem, estudarem, é bem interessante de estudar, por que que existe, né? Como é que ele pode resolver os problemas, e acredito que seja essa a base da iniciativa Bitcoin. Claro que a gente quer fazer muitas outras coisas, né? Muitos outros assuntos, né? Que são interessantes ali para a gente abordar. A segurança digital também, que é bem interessante, né? Da gente é, fazer algum produto sobre isso, né? E, sei lá, o que surgir mais, né? Também a gente pode estar criando aí para as pessoas, né? O Um feedback dos ponto clientes, importante etc. que eu quero trazer aqui nesse sentido, João, é que, primeiro, pessoal, a iniciativa Bitcoin não é assessoria de investimento. Então, se você quer saber qual moeda comprar, onde é que você vai investir, aí você procura uma pessoa especializada em investimentos, que tenha lá o certificado correto, que aí tem CPA 10, CPA 20, mercados, enfim. Uma pessoa que entenda e seja certificada pelo Banco Central, inclusive, para tratar desses temas. Aí você pergunta, poxa, então o que a iniciativa Bitcoin faz? Ela faz justamente essa gestão de segurança e essa gestão burocrática da questão do Bitcoin e de criptomoedas como um todo. Então, como o João mencionou, olha, você foi lá e você, após estudar por si próprio ou após ter contato com uma assessoria de investimento certificada corretamente, decidiu por comprar criptoativos, especialmente o Bitcoin, que é uma das mais famosas, né? Certo. E agora, o que eu vou fazer? Quando você fala o que eu vou fazer, aí você chega até nós. Então, como que eu armazeno com segurança? É só deixar lá na empresa com duas letras? Eu não posso falar o nome da empresa, mas as pessoas já entenderam. A empresa lá que tem duas letras, é deixar na carteira lá da empresa que tem duas letras? Mas se a empresa que tem duas letras, por algum motivo, fechar as portas? Ah, não, mas é impossível. Nos Estados Unidos nós já tivemos uma quebra de um banco, foi o Banco Lehman. Então, não duvide do que pode acontecer ao longo assim, da nossa existência. Às vezes um banco que é gigantesco pode fechar as portas, a gente não sabe de tudo que vai acontecer. Inclusive, em casos
acontecimentos extraordinários. Então, guerras, pandemias que a gente já viveu, a gente não sabe o que acontece a nível de economia. E caso você seja o seu próprio guardião de fato, você não teria preocupação. Então, você não tomaria nenhuma forma de calote. E, claro, tem formas jurídicas de ir atrás disso. Mas, por que não se resguardar antes de tentar um processo, antes de tentar uma ação nesse sentido, né? E aí, um ponto também que a gente fala bastante é a questão da democratização. Então, pessoal, a Bitcoin não é mais um sonho ou algo somente para entusiastas. Ao tempo que você está pensando assim, mas ninguém mexe com isso, ninguém mexe com aquilo, basta você conversar com pessoas, você olhar fóruns, então tem o pessoal lá do Reddit, tem ainda algumas comunidades, até no pessoal que usa Discord, que você vai ver pessoas de cargos altos. Então, no Reddit tem pessoas que são auditores fiscais e a pessoa investe em criptomoedas e tal, lembrando, investimento por sua conta e risco, ninguém está falando aqui do que você deve ou não fazer. Ou também você conversando com algumas pessoas da área financeira, a pessoa fala, poxa, por que não? E aí, um ponto que eu gostaria de destacar aqui, que eu sempre falo quando converso com as pessoas, é o seguinte. Bitcoin. Eu estou falando especialmente de Bitcoin porque tem outras moedas, daí é um assunto um pouco mais complexo, que a gente poderia falar só em uma live em si sobre as outras moedas que o pessoal chama de altcoins, né? Ou seja, as alternativas ali às outras moedas e tem uns outros termos também, mas enfim. Bitcoin, você tem três possibilidades. Primeira possibilidade, comprei Bitcoin e valorizou. Ah, mas valorizou R$ 15. Que ótimo, você ganhou R$ 15. Mas, se você não tivesse feito nada, você não teria ganhado R$ 15. Ok? Segunda opção, Bitcoin se manteve no mesmo preço. Ah, que bacana. Então, ao invés de você deixar na sua conta corrente, na sua conta poupança, você colocou lá em Bitcoin. Então, tá tudo ótimo. Terceira opção, perder. Mas assim, você não vai perder como acontece, por exemplo, com a bolsa de valores. Então, nossa, valia tanto e chegou no zero. Mesmo com a criptomoeda oscilando, ela nunca vai chegar, assim, eu falo com uma certa confiança de pesquisador, mas ela nunca vai chegar a zero. Então, assim, não, a Bitcoin deu uma queda. Ok, mas ela não chegou a zero. Não vai acontecer, por exemplo, o que aconteceu em algumas empresas da Bolsa de Valor. Então, não gosto de ficar mencionando histórias aí, porque senão tem até gente que se chateia, né? Mas a gente sabe de algumas empresas que tiveram esse tipo de vivência ao longo de sua existência. Só que a Bitcoin não. Aí você fala, mas o que garante isso? Justamente toda a lógica da programação. Então, assim, para as pessoas da área do João, isso é muito mais óbvio, porque as pessoas programam, as pessoas conseguem compreender o que está atrás disso. Então, a pessoa não pensa assim, nossa, mas quem está fazendo isso é o Elon Musk, e ele está fazendo um golpe, quem está colocando dinheiro lá vai perder todo o dinheiro, ele vai sumir com o meu dinheiro. Não, você consegue auditar. A criptomoeda é auditável, a Bitcoin é auditável. Você consegue compreender quem comprou, para onde foi, de onde foi. Inclusive, tem investigações. Tem um delegado, se não me engano, do Rio Grande do Sul que trabalha, eu acho que Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, que trabalha especificamente com isso. E esse delegado chegou a ter um contato com um grupo de estudos aqui da professora Temes em Londrina. Agora eu não me lembro o nome dele, me falhou a memória. A professora Temes está trazendo bastante pesquisadores aí na área digital como um todo aqui para conversar com o pessoal. Então, o que eu falo é isso. Tem três saídas. Ok, ganhou alguma coisa? Bacana, ótimo. Ah, não, empatou. Ok, perdeu. Perdeu, beleza, mas eu pessoalmente não acredito que você vai perder tudo, novamente. Não é um conselho financeiro, não estou falando para você fazer isso, fazer aquilo, eu estou falando a minha vivência como pesquisador e o João está falando a vivência dele como pessoa que atua na área. Agora, o que você vai ou não fazer é a tua escolha, né? E um ponto também para a gente encerrar isso da iniciativa Bitcoin é essa questão da democratização. Como eu mencionei, hoje a Bitcoin não é mais algo de entusiastas, ela já é uma realidade. E eu também queria conversar com o João a respeito do... Assim, a gente entende que a Bitcoin ela tem o intuito de que você não use ela. Mas, caso você queira usar a Bitcoin, por que não tem o intuito de que você use ela? Porque você está guardando valor.
Então, o pessoal chama até de ouro digital. Então, você não chega, por exemplo, no McDonald's e fala: Ô, amigo, toma aqui 10 gramas de ouro, me veja aí um monte de combo aqui que eu vou rebentar hoje. Sabe? Não, não acontece isso. Mas o que a pessoa pode fazer hoje, agora, com a Bitcoin? Não estou falando de futuro, estou falando nesse momento. Se eu tenho lá uma Bitcoin, 500 mil reais que você falou, né? Isso. O que eu consigo fazer agora com essa uma Bitcoin se eu quiser gastar? Eu consigo comprar alguma coisa? Ou o que acontece? Se você quiser converter para reais, você consegue uma corretora ali, transformar em reais e comprar o que você quer. Você consegue também entrar em contato com pessoas que aceitam diretamente o Bitcoin e ofertar para elas diretamente o Bitcoin e comprar o bem que você quer. Mas igual você falou, não é interessante fazer isso, porque você vai vender uma coisa que daqui um mês pode valer muito mais, daqui um ano mais ainda. Não faz muito sentido, né? Então, se ele vai preservar valor, né, muito mais do que o dinheiro fiat, né, o real, o dólar, compensa muito mais você manter ele, não gastar, acumular, em vez de você vender. Claro que um dia, claro que você vai poder usufruir, mas assim, quando valer muito mais, né? Porque ele mantém um valor muito mais também com o tempo. Ótima resposta. É, eu acho que esse assunto da iniciativa, eu tenho que fazer uma menção sobre como que ela vai funcionar, né? Então, a iniciativa, pessoal, a gente quer sair do digital e quer ir para o mundo real. Então, você que já me conhece, já me segue aqui, provavelmente já me viu, já me viu dando aula, talvez é aluno meu e tudo mais. Você que conhece o João, que faz parte do círculo de amizade dele, ou trabalha junto com ele, é um colega dele e tudo mais, também sabe que o João existe. Só que a gente quer chegar no mundo real, fazendo eventos gratuitos, ou seja, a gente não quer ganhar dinheiro seu cobrando evento, então, nossa, eu vou cobrar R$ 1.000, sei lá, ouvir o evento. Não. Tá? Então, a nossa ideia ou é fazer o mais acessível possível, então, tipo, não conseguimos um patrocinador e vamos ter que locar um local. Locando o local, a gente gasta R$ 15 por pessoa. Beleza, R$ 15 por pessoa. Não, conseguimos um patrocinador, conseguimos uma organização e tudo mais, e o local vai ser gratuito. Ótimo. Então, para que você nos veja, você interaja comigo, com o João, com o Lars, na vida real, para justamente a gente passar essa mensagem pensando na segurança. O João, aqui de Londrina, nascido e criado em Londrina, eu nasci na maravilhosa cidade de Açaí, 13 mil habitantes, Lars nasceu em Apucarana, e todos nós fomos para caminhos diferentes. O João foi programar, eu fui fazer estudos acadêmicos, dar aula, advogar, o Lars foi advogado da Bolsa de Valores, e a gente se reuniu para um bem comum. E o que a gente percebe geralmente é isso, é que as pessoas que estão mais lá em cima já vivem essa realidade. Então, a pessoa já está entendendo esse mercado, já está tudo. E a pessoa que está, digamos assim, um pouco mais afastado, ou seja, a pessoa não entende muito de tecnologia, ainda não entendeu o quanto isso está movimentando o mundo. E por que não falar disso para essas pessoas? Por que não empoderar essas pessoas no sentido de trazer informação e informação de qualidade? Porque veja bem, pessoal, a gente não vai fazer uma palestra para te vender a palestra. Então, vem aqui ver minha palestra, custa R$ 200, R$ 300, R$ 500. Pô, tem palestra de R$ 1.000 que a galera paga. Só que não é o nosso business. O nosso business estamos aqui, temos ferramentas para você que está nesse meio de criptomoeda. Então, não tenho. Ok, vamos te mostrar ali de que forma segura você pode ter. Tenho. Tá, mas você consegue fazer primeiro, a gestão segura disso, para saber se está armazenado de forma correta, a questão da sucessão que o João bem mencionou, então tem um valor bacana em criptomoeda. E se você vier a falecer, como que a pessoa vai ter acesso? Mas eu tô com um valorzinho, eu tô com a minha seed anotada no bloco de notas do Windows. Não faça isso. Se você está com a sua seed anotada no bloco de notas do Windows, eu recomendo até você trocar a sua seed e transferir esse valor quanto antes, tá? Então, são comentários que, para a gente que vivencia isso, são óbvios, mas para você, que talvez ainda não conhece esse mercado, você tem receio, você está certo de ter receio. E o que a gente não quer são histórias que chegam na gente depois que já deu errado. Então, a pessoa chega e fala assim, no caso como advogada, né? Putz, doutor, eu transferi um negócio de uma carteira para outra porque falaram que a carteira ia ter mais uma criptomoeda e não sei o que e tal, e perdi tudo. E agora? Quem que eu processo? Não tem quem processar, entendeu?
porque eu nem consigo identificar a pessoa. Caso tenha sido transferido de uma corretora para outra, você consegue encontrar se você tiver muita sorte e você consegue bloquear o dinheiro que está na corretora e a corretora, obviamente, tenha assim, a representação jurídica no Brasil. Então, existe uma exceção da exceção. Por isso, caso você esteja vivenciando isso, ainda tente entrar em contato. Mas a ideia é que você não tenha que entrar em contato, porque senão já era. É a mesma história do golpe do Pix. Ok, tem como recuperar dinheiro do golpe do Pix? Tem. Agora, como que é o nome daquele negócio lá do Banco Central, que eles criaram uma forma de devolução? É um nomezinho pequeno? Ah, MAD, né? MAD. Assim. Não me recordo o nome agora, mas o Banco Central criou uma forma de. MED, Mecanismo Especial de Devolução. Isso. Então o Banco Central criou. Você faz lá o boletim de ocorrência e tudo mais. Mas a chance de você recuperar mesmo com esse cenário é baixa. Então por que não compreender essas informações, entender como isso funciona, para que você não tenha esse tipo de prejuízo? O que você acha desse assunto, João? É interessante. Porque, assim, o Bitcoin exige que você aprenda muita coisa, né? Aprenda a fazer autocustódia, mas você gosta, depois que você começa a entender um pouco melhor, você começa a gostar, porque você fica mais responsável, como que você vai guardar, você começa a ver que está valorizando e você quer guardar um pouquinho mais ali para conseguir também comprar um pouco mais. Então, é igual eu falo, é um buraco negro que vai te puxando ali, você vai aprendendo, você vai se interessando por outras áreas e você vai se interessando mais e aprendendo outras coisas, até o momento que você vai ver você está transformado, né? Ele te transforma. E é muito interessante essa área de golpes, né? Não sei se a gente já pode entrar nessa parte de golpes. Eu já vou fazer esse gancho já. Pode concluir que depois eu vou fazer esse gancho. Essa parte de golpes é assim, são coisas que você pode cair, mas são coisas básicas. Que, sabendo ali o básico, você já não consegue cair. Mas tem que ficar atento. Tem que ficar atento, tem muito golpe. Para a gente fechar com chave de ouro, né, toda essa nossa discussão, que o tempo voa, pessoal, acredite ou não, acabou de completar uma hora agora que a gente está conversando. E para você que está assistindo aí também, com certeza teve a mesma percepção de que é um assunto tão vasto que a gente vai conversando quando a gente vai ver, já passou o tempo e já estamos aqui praticamente encerrando a nossa conversa, né? É, muita gente que está acompanhando a gente talvez esteja tendo o primeiro contato mais aprofundado por meio da nossa fala. Então é natural que, poxa, eu vi o professor lá falando sobre isso, trouxe um convidado que é programador, vou começar a pesquisar sobre Bitcoin. E aí você encontra muita coisa na internet. E nesse muita coisa na internet, existem os riscos de você cair em golpe. Então eu já tinha até conversado com o João, por isso que ele já estava esperto nesse assunto, para a gente encerrar essa nossa fala falando dos principais golpes. Por quê? Qual que é o nosso receio? Pô, gostei e agora eu vou atrás. Aí você vai atrás, você se depara com uma coisa de má qualidade. E aí você pode acabar se envolvendo ali, entrando numa bola de neve, e aí você pensa, não, mas Bitcoin é porcaria porque eu coloquei R$ 200 lá e desapareceu. E, na verdade, o que você colocou foi um golpe. Então, a gente queria encerrar justamente te falando agora os principais golpes para que, gostei. Calma, se você gostou, continue pesquisando, procurando canais com qualidade. A gente quer fazer um evento, sim, em Londrina, depois a gente quer fazer em outros locais, e sempre presencial para a gente poder ter essa troca, para você olhar para mim, olhar para o João, olhar para o Lars e falar, olha, eu quero entender esse ponto, levantar a tua mão e falar, quero entender esse ponto. Então, dessa forma, eu queria encerrar com a gente falando, com você falando, sobre os principais golpes que a pessoa tem que ficar muito esperta nesse. Bom, tem vários tipos de golpes, né? Tem os golpes de hardware, né? Que muitas das vezes você compra um hardware que está comprometido, e esse hardware vai mandar os fundos que você comprar por uma carteira de uma outra pessoa, de um terceiro que vai pegar esses fundos e vai transferir para ele. Então, você tem que tomar muito cuidado de quem você compra. Tem que ser de pessoas aí confiáveis.
tem que tomar cuidado como que você recebe, às vezes o saco está com alguma avaria ali, que foi aberto, foi trocado, alguma coisa nesse sentido. Se possível, comprar em lugares físicos, né? Você vai lá e compra num lugar específico. Também tem golpes da parte ali de corretoras, né? Corretoras que não são muito seguras, né? Por exemplo, na verdade não é um golpe, né? Você vai lá, deixa os seus fundos, todos os seus fundos, numa corretora e ela está suscetível a ser hackeada, né? Então, tem um hacker que tem vários sistemas e transfere todos os fundos para outro lugar. O fundador lá, alguém que tem acesso, pode fugir também com seus fundos e você vai demorar anos, às vezes nunca vai conseguir retomar o que você tinha. Você também tem problemas ali de você, tipo, se você manusear pela internet essa corretora, né? De estar suscetível a algum ataque também, da parte ali sei lá, você utiliza uma extensão do Google lá, no Google Chrome, faz o gerenciamento ali das suas chaves, e alguém pode instalar um vírus no computador, você baixar uma coisa que pode roubar os seus fundos. É, tem uma infinidade aí de golpes, né? Tem aquele, como que é o nome? Que é quando uma pessoa é engenharia social, né? Engenharia social, Hum. que ela, de algum modo, ela consegue, você fala para ela alguma informação e ela tem acesso à sua senha, alguma coisa assim, né? Que ela vai ter acesso aos seus fundos. Tem outros golpes, agora não lembro alguns outros. Como o João bem mencionou, existem muitas formas da pessoa cair em golpe e entenda que isso não é relativo a Bitcoin, é relativo ao mundo de hoje. Então, tudo que ele É, falou aqui se aplica ao real. Não tem 1 milhão de golpes de Pix, tem golpe que aparece lá, doe para a turma do furacão, que aconteceu o acidente, pô, inclusive é uma situação que eu me compadeço, está próximo aqui da nossa região, mas aí o cara fala lá, ó, doe para o acidente do furacão e transfira aqui no Pix. Aí na hora que a pessoa vai transferir, não é para o lugar. não é. Ou golpes que, ó, tinha lá, compre uma TV Samsung, não sei o quê, 55 polegadas por R$ 300. Como é que fala? É ponta de estoque. O cara, agora eu vou, hein? Aí é um site igualzinho, um site famoso, aí a pessoa vai lá e compra também e dá errado. Então, o golpe, eu diria que ele é inerente à humanidade. Então, eu acho legal a gente falar sobre esse tema justamente para entender que sim, existem golpes com criptomoedas? Existem. Mas a criptomoeda não foi feita, o intuito dela não é que tenha golpe. Pelo contrário, a criptomoeda, isso a gente pode falar com toda a sensatez do mundo. Inclusive, foi uma pergunta que me fizeram na banca de mestrado. Me perguntaram assim: a blockchain é inviolável? Eu falei: sim, 100% inviolável. Até hoje não tivemos nenhum caso não sei qual que é o termo correto, se é de Fraude, né? hacking, se é de quebra de custódia, mas enfim, não tivemos nenhum caso. Ah, e se tiver? Se tiver, o caos vai ser maior em todas as demais áreas, porque se conseguiram quebrar a criptografia da Bitcoin, já foi a criptografia de banco, já foi a criptografia de rede social, já foi a criptografia militar, já vai ter gente disparando míssil e tudo que vocês imaginarem. Entende? Então, eu falei e repito isso também, que sim, blockchain é inviolável. Pode ser que no futuro aconteça alguma coisa? Pode ser, mas se nesse futuro a gente não tiver uma alternativa, o restante do mundo já foi junto. Então, a Bitcoin vai ser um dos menores problemas, né, nesse cenário. E, João, para a gente encerrar, né, essa live de hoje, que é uma live bem técnica, eu sei que são informações novas para muitas pessoas que estão nos acompanhando, inclusive agradeço você que esteja nos acompanhando aqui. Para quem não entende nada e quer entender, qual a primeira recomendação que você daria? Tá? Uma frase para a gente fechar com chave de ouro esse dia de hoje. Ah, difícil, viu? Uma frase para a pessoa aprender, acredito que seja buscar conhecimento. Porque, assim, a internet está aí, você vai encontrar conteúdos muito bons. Tem um YouTube, um canal muito bom, que é o do Bitcoinheiros. Eles falam coisas mais técnicas, mas se você procurar pelo mesmo assunto em vídeos, você vai encontrar. É só procurar, não tem muito.
muito segredo. Claro que conteúdos mais sofisticados, né, de maior qualidade, às vezes são pagos, né? A gente pretende fazer algumas coisas nesse sentido, né, de ter conteúdos aí de qualidade disponíveis bem a preço baixo, às vezes totalmente de graça, para, igual você estava falando, né, democratizar o conhecimento. E acredito que seja isso, buscar conhecimento. A gente tem a internet aí que tem tudo, praticamente. Só ter um pouco de paciência, sentar a bunda na cadeira e estudar, e não tem muito para onde fugir. E só mais um ganchinho. Eu sei que falei que era a última pergunta, mas só mais um ganchinho. Afinal, Bitcoin é para quem? Para todo mundo, Essa para todo mundo. é a melhor resposta, pessoal. Bitcoin é para todo mundo. Ah, eu sou mais velho. Tenha, tenha esse conhecimento. Agora, se você vai comprar ou não, uma escolha tua, mas tenha esse conhecimento. Ah, não, mas eu ainda estou no estágio. Tenha esse conhecimento. Eu acho que o importante é que você tenha esse conhecimento e aí, partindo desse conhecimento, você é quem decide se você vai ter, se você não vai ter, porque é a própria filosofia da Bitcoin. Você é seu próprio banco. Você é o gestor da sua própria vida. Então, teve conhecimento, gostou? Legal. Ah, teve conhecimento, não gostou? Legal também. Então, tudo certo. Então, a gente encerra nesse sentido. Agradeço a todo mundo que acompanhou aqui junto com a gente. Agradeço o João de estar aqui junto com a gente, explicando para a gente. Inclusive, pessoal, é muito difícil trazer uma pessoa da área de programação para conversar. O pessoal, assim, não diria mais tímidos, mas eles estão mais reclusos. Então, o fato de eu trazer o João aqui já foi uma grande conquista. Então, se você viu até o final, não deixa de curtir aqui a página, de seguir a página da iniciativa de Bitcoin, de seguir também o trabalho do João. Qual que é o seu arroba, João? Furlan.jp. Exato. Então, faça parte disso tudo, acompanhe a gente se você gostou do assunto. E da minha parte é isso. Agradeço muito, muito todo mundo que esteve aqui, o João, vocês que estão assistindo. E vou deixar o João também falar o tchau dele para a gente finalizar, né? Bom, foi um prazer participar. A gente pode fazer outros com outros assuntos, né, dentro da parte ali de Bitcoin, economia, etc. E é isso. Muito obrigado e vamos para a próxima. É isso aí. É isso aí, pessoal. E nos vemos na próxima. Tchau.